A paz do Senhor, Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que bênção de Deus. Hoje nós chegamos no último capítulo do livro de 1 Reis, né? O próximo vídeo já é o 2 Reis, né? Que bênção. O Senhor nos tem dado a graça de ficar aqui, irmãos. Creio eu, mais de um mês, a gente aqui falando, meditando, né? Cada personagem que a gente pôde ver, coisas peculiares de cada um, né? Da sua vida, da sua maneira de pensar, de achar, de fazer. E hoje Deus nos dá essa oportunidade, que é só por Ele, para Ele, são todas as coisas, né? Se não for o Senhor, o que seria de nós, irmãos? E hoje no capítulo 22, né? De Glória a Deus, aleluia, 54 versículos, né? Nós vamos falar de um outro profeta, irmãos, que aparece agora aqui no cenário, aqui, chamado Micaías. Entendemos pela palavra do Senhor, né, irmãos, que ele foi contemporâneo, né, do próprio profeta Elias e do profeta Eliseu, aleluia. Viveram na mesma época, irmãos, mas claro, aquele que quer fazer a vontade do Senhor, irmãos, vai encontrar dificuldades, vai encontrar barreiras, vai encontrar empecilhos, vai encontrar, irmãos, momentos difíceis. Por quê? Porque vai pregar a verdade, vai falar a verdade, vai dizer a verdade, irmãos, e não vai ser bem quisto, não vai ser bem recebido. Não vão jogar tapete vermelho, irmão, nem rosa para você passar, não. Vão querer colocar você no meio de espinho, vão querer fazer você ficar preso, comendo pão e água, como a história desses homens aqui, irmãos, amém? O versículo 1 fala assim, ó: e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel, né? Eram inimigos, né? Por 3 anos houve uma suposta paz. Versículo 2, porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, né, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: seu rei, se rei, como tu, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Um dizendo que estava unido ao outro. Na verdade, irmãos, se a gente for pensar, eles eram irmãos, né? Aleluia. Estavam assim divididos, um numa parte numa outra, por causa que houve, começando lá com Jeroboão, né, irmãos? Mas eram irmãos. Na verdade, era para eles estar congregando junto, servindo a Deus junto, buscando junto, saindo na peleja junto, fazendo a vontade de Deus junto, mas não estava acontecendo isso. Josafá, irmãos, era diferente de Acabe. Josafá, assim, a Bíblia não fala isso, mas na minha humilde opinião, tentar se aproximar, para quebrar esse protocolo, essa barreira. Já como eles não iam, Josafá fez isso, irmãos, mas com a intenção de despertar, aleluia, em Acabe, no povo de Israel, irmãos, aquele verdadeiro compromisso com Deus. Deus quer isso de mim e de você, irmãos. Que a pessoa não ora por nós, a pessoa não fala bem de nós, a pessoa critica a gente, irmãos. Deus quer que a gente quebre esse protocolo. Pague o mal com o bem. Não se associe ao mal. Não faça o mal que a mesma pessoa está fazendo. A pessoa quer ver a gente, irmãos, mal, pague o bem. Ore por ela, cumprimente ela. Ela não te cumprimenta, cumprimente ela. Jesus falou assim: se houver saúde com a paz, mas se não houver o filho da paz na casa, a paz volta para nós, irmãos. Aleluia. Você não vai perder a sua paz. Você vai ganhar de Deus agindo assim, irmãos. Aleluia. O versículo aqui agora, aleluia, é o 5. Olha, irmãos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço de consulta hoje a palavra do Senhor. Olha, irmãos, a diferença de uma pessoa que busca ao Senhor, serve ao Senhor, do que não serve. E Acabe falou: vamos conquistar a cidade? Nem consultou ao Senhor, irmãos. Vamos. Irás tu comigo, o rei de Judá? Ele falou: sim. Já Josafá fala assim: consulta ao Senhor primeiro. Porque se o Senhor falar que não, se o Senhor disser que não, se o Senhor falar que não é para ir, Josafá fala assim: eu não vou. Eu não vou na peleja. Assim era a fé que Josafá tinha baseada na palavra, irmãos. Aleluia. Versículo 6. Então o rei de Israel
reuniu os profetas, até quase 450 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, os deixarei ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Continuando, o 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Olha, irmão, que esse algo aqui é tremendo. Toda vez que eu leio, irmão, eu falo: Jesus tem misericórdia. 400 e poucos profetas falando que era para ir a peleja, irmãos. O rei Josafá ouviu. Junto com o rei de Israel, ele falou assim: não há aqui um profeta do Senhor, irmão. Quem ora, irmão, quem busca a Deus, irmãos, quem está ali não é perfeito, irmãos, não tem asas de anjo, mas está buscando, está pedindo, está toda hora pedindo misericórdia. Deus, me ajuda a ser melhor, me ajuda a não fazer, não errar, não pecar, não sair da tua presença. Irmãos, ele tem sensibilidade do Espírito Santo. 400 e poucos profetas falando que era para ir, ele viu que aquilo não era de Deus, irmãos, não era. Aí ele não tem aqui por acaso um profeta do Senhor? Oh, glória, aleluia. Irmão, quem está em comunhão com o Senhor, irmãos, não é enganado, irmãos. A Bíblia fala assim: todo aquele que nele crê, Romanos 9:33, não será confundido. Não é enganado pelas palavras mentirosas, irmãos. Versículo aqui agora, aleluia, é o 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem que quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Sabia que ele estava pecando, irmãos. Ele estava querendo tocar com as suas palavras no ungido do Senhor. Irmão, ai daquele que toca no ungido do Senhor, irmão, diz a palavra, aleluia. Versículo 9. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. 11. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 13. E os mensageiros foi chamar a Micaías, falou-lhe dizendo: vês aqui as palavras dos profetas, a uma vez predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Oh, meu Deus, porque Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, falarei. Irmão, é interessante porque os irmãos vêem nos capítulos anteriores aí no canal Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Se você não é inscrito, se inscreva para nos ajudar a fazer a obra do Senhor, irmãos. Você vê que houve um período que Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Agora, irmãos, aqui não fala ainda da morte dela, né? Aleluia. Deus maravilhoso. E os irmãos veem que 450 profetas diziam que era do Senhor, mas não era, irmãos. Aleluia. Não era, não tinham uma verdadeira entrega, um compromisso verdadeiro com o Senhor, irmãos. E a gente vê que Micaías estava preso por falar a verdade, irmão. E assim é o mundo hoje, irmãos. Aquele que fala que é de Deus, irmãos, que só fala, é teoria, e fala aquilo que as pessoas querem ouvir, agrada, são benquistos, irmãos. Teoricamente, né? Bem tratados, benquistos. Agora, o que é do Senhor, irmãos, as pessoas querem manter preso, não querem ouvir, não querem dar crédito, não querem chamar para perto. Por quê? Porque vai falar aquilo que não é bom. Tem gente que fala assim, só sabe trazer palavra dura. Irmão, a palavra do Senhor, irmãos, ela é um martelo que esmiuça a penha. Não é a palavra minha, de nenhum bispo, de nenhum apóstolo, de nenhum presbítero, de nenhum pastor. É a palavra do Senhor, irmãos. É o martelo que esmiuça a penha, aleluia, que quebra. No vaso lá do oleiro, irmãos, o vaso precisa ser quebrado para ser feito. Deus muitas vezes faz isso porque Ele te ama. Quebra a gente, tira coisas, faz situações assim. E a gente vê que quem age assim conforme o Senhor quer, irmãos, não é bem requisitado. Diz a palavra que Micaías preso.
Versículo 15. Vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Olha, irmão, que maravilhoso isso aí. 17. Disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: Estes não têm senhor. Tome cada um em paz para a sua casa. 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não disse eu? Te disse eu que eu nunca profetizo de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentar sobre o seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. 20. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E ele dizia desta maneira como de outra. Versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ele disse: Tu os induzirás ainda, prevalecerás sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então, irmãos, os irmãos vê que nós estamos vivendo uns dias assim, irmãos. Muito espírito de mentira, de engano. Irmão, não está falando o que Deus está mandando dizer. Há homens de Deus? Ah, sim, irmãos. Há mulheres? Ah, mas há muita mentira, muito engano. Irmão, quando foge da palavra, irmãos, daqui da escritura, é mentira, é engano, irmãos. Não vai, não aceite, irmão. A pessoa falou, sapateou na sua frente, dançou, nada contra, irmão. Falou algo, tá na Bíblia escrito, irmãos. Tem base na palavra, glória a Deus, aleluia. Irmão, cuidado, irmãos. A Bíblia chega a dizer para nós, na Epístola a Timóteo, escrita por Paulo, que cuidado até quem vai colocar a mão na sua cabeça para ministrar para você. Não deixe, irmão. Você é ovelha, você tem pastor, você tem uma liderança que ora, que participa na sua vida, que intercede, que você conversa, que você se aconselha. Você é uma pessoa que teme a Deus, que está nos cultos. Procure a sua liderança, converse com ela, ore com ela. O homem de Deus, a mulher de Deus que está sobre a sua vida, para dar conta da sua vida, da sua alma. Hebreus 13 fala isso, vai orar. Vai entrar em guerra com você. Aí você vai ser mais que vencedor. Para de ficar indo atrás de um, de outro. Olha, irmãos, 400 e poucos profetas falando mentira. O profeta Micaías foi ferido no queixo, irmãos. E o mentiroso ainda falou assim: aonde passou de mim o Espírito de Deus que veio falar de ti? Irmão, mentira, irmão. Mentira. Os profetas mentirosos, irmãos, querem se aparecer, querem se julgar os tais. Cuidado com isso, irmão. Jesus era manso, era humilde. Aleluia. Versículo aqui agora. 25. Disse Micaías: Eis que ouverás naquele dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e levai a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai esse homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. Disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse: Mas ouvi povos todos. Olha, irmão, que tremendo o homem de Deus quando ele tem certeza, tem particularidade, intimidade com o Senhor. Ele fala e não tem medo, irmão. Pessoas podem todos falar o contrário. Deus falou aqui através da minha vida. Se não se cumprir, eu não sou um homem de Deus. Isso é sério, irmãos. Nos dias de hoje há homens de Deus, irmãos. Mas há muitos que não são. Que precisam ser. Começando por nós aqui, irmãos. Homens e mulheres de Deus. Que têm compromisso com o Senhor. Aleluia. Versículo 29 tem um título aqui: A morte de Acabe. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, e tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. O rei da Síria dera ordem aos chefes dos carros, que eram 32,
dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitões dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou: aqui não é o rei de Israel, não é Acabe. Sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Os irmãos vê que quando nós não vigiamos, Josafá era um homem de Deus, era, irmãos, mas não vigiou. Não era para ele sair à guerra com um iníquo, com alguém que não quer ter parte com o Senhor, com alguém que não quer ter compromisso com o Senhor. Irmão, ele deu uma palavra lá, deu, irmãos, mas quando o homem de Deus falou aqui, ó, se isso não acontecer no homem de Deus, é para ele ter acordado, irmãos. Mas ele não fez, ele quis manter a sua palavra e foi à guerra. Poderia ter morrido, Deus teve misericórdia dele, irmãos. Versículo 34. Então um homem armou o arco, atirou o esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá-me volta e tira do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia. O rei foi sustentado no carro de fronte dos sírios, porém ele morreu. À tarde, o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra, igual a profecia do homem de Deus. E morreu o rei, e se levaram para a Samaria, onde o sepultaram. E, lavando o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavaram ali, conforme a palavra do Senhor que tinha falado. Olha, irmãos, se cumpriu o que Deus fala, irmãos. Tudo que Deus fala se cumpre, irmãos. Aleluia. 39 e 40. Quantos os demais atos de Acabe, tudo quanto fez a casa de marfim, que edificou toda a cidade, que edificou porventura, não está escrito no livro das crônicas, rei de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Né? Nós vamos falar de novo dele lá no livro de crônicas, irmãos. Aleluia. O 41 tem um título que fala assim, ó, o reinado de Josafá em Judá. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E Josafá, da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili, andou em todos os caminhos do seu pai, Asa, não desviou-se deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, irmãos. Aqui está o segredo da vitória, irmãos. Aqui está o segredo de um homem ou uma mulher de Deus ser conhecido. A árvore é conhecida pelos frutos. Acabe morreu? Sim, irmão. Se cumpriu a palavra, sim, porque viveu uma vida ímpia, uma vida perversa, uma vida fora de Deus, uma vida longe de Deus. Quem vive longe de Deus não quer se humilhar ao Senhor, irmãos, morre desse jeito. Teve aquele período lá que a gente falou nos capítulos anteriores, que ele se humilhou, se arrependeu, e Deus não, naquela hora, aplacou a sua ira, mas ele não permaneceu, irmãos. Ele não continuou fazendo, servindo, adorando, buscando, se humilhando perante o Senhor e morreu dessa forma. Se cumpriu a palavra, porque ele era mau, era corrupto, irmãos. Cuidado, ande na presença do Senhor, com pouca força, mas não negue o nome dele, aleluia. 44, todavia os altos não se tiraram ainda, o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto os demais atos de Josafá, o poder que mostrou e com a guerreou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? Também expulsou da terra o restante dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa, prostitutos, corrompia o povo, irmão, faziam coisas horrendas. Ele foi e tirou esse mal, irmãos. O mal tem que ser tirado, irmãos. Alguma área da minha e da sua vida que a gente está fazendo, irmãos, está fazendo mal para nós, corte, fuja. Irmãos, seja um aparelho eletrônico, seja algo que você está falando, dizendo, pensando, grite para Deus misericórdia, irmãos, para que Deus nos ajude a não entrar pelo caminho mal, irmãos, pelo caminho mal, que vai nos tirar da presença do Senhor, aleluia. Versículo 48. Então não havia em Edom, porém, um vice-rei, e Josafá fez navios de Tarsis para irem a Ofia por causa do ouro, porém não foram, porque os navios quebraram Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios, porém Josafá não quis, né? Não quis porque já teve a experiência com o pai dele.
quase morreu, irmão. Você não vou errar de novo. Aqui está um segredo para nós, irmão. Você errou em tal área, fez tal coisa, você passou uma experiência dura. Irmão, se vier de novo para você fazer, não faça. Irmãos, e constantemente essas coisas acontecem comigo e com você. Josafá aqui aprendeu a lição, irmãos. Fica esse ensinamento para nós, aleluia. 51, 54, vamos encerrar hoje o capítulo 22, né? Reinado de Acasias em Israel. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi, seu pai, e Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano de 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos da sua mãe, é no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Serviu a Baal, adorou, provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Os irmãos, vê, Jesus amado, que esse rei, irmãos, aqui, aleluia, fez Acasias, filho de Acabe, mas poderia ter a chance de fazer diferente do seu pai, da sua mãe, que era Jezabel, mas preferiu entrar pelo mesmo caminho mal. Irmão, terminamos o livro desta forma, irmãos, o rei fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, não viemos fazer nós assim. Na nossa vida, irmãos, ir pelo caminho mal. Abraçar, andar com o mal. Ter amizade com o mundo, irmãos, com as coisas erradas. Aprendemos com essas lições de tantos reis aqui que fizeram o que era mal, irmãos. Alguns poucos em Judá fazendo o que era reto, irmãos. Aí pelo caminho do bem. A Bíblia fala assim, irmãos, que o caminho espaçoso o que as pessoas vão entrar e vão se perder. Estreito é o caminho que leva para o céu. Os irmãos veem que poucos reis entraram pelo caminho estreito e a maioria pelo caminho largo. Irmãos, fica essa lição para nós, irmãos. O caminho de Deus é estreito, mas o Senhor dá vitória para nós. Amém? 1 Reis, capítulo 22, encerrado. Irmãos, Deus abençoe. Compartilhe esse link com os seus contatos aí, nos ajude. Traga inscritos para o canal. Não esquece de deixar aí o joinha. Ore por nós, irmãos. Oramos por vocês. E esta obra, irmãos, esse ministério que é nosso. Vamos fazer para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor.